Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu tinha uma grande loja de material de construção, mas parecia que eu era um empregado, sabe? Na verdade, eu não tinha pulso firme. E por causa disso, as coisas saíram do controle. Olha, quando meu pai faleceu, eu assumi os negócios da família. A minha mãe e a minha irmã preferiram ficar de fora. E como o filho mais velho e o único homem da casa, eu assumi o meu lugar à frente dos negócios da família. Mas, por eu ser muito jovem, ninguém me ouvia. Os parentes que já trabalhavam na loja queriam, mandar em tudo. Davam ordens como se fossem os donos. E quando eu tentava impor a minha vontade, me olhavam com desdém, como se eu não tivesse a capacidade para tomar decisões. Bom, todo mundo fazia o que queria. Faltavam sem avisar, saíam no meio do expediente, deixavam tudo bagunçado. E ninguém respeitava o horário, ninguém respeitava a regra. A verdade é que ninguém me respeitava. Eu fui deixando no começo, sabe? Me incomodava. Mas eu pensava que era porque eu estava começando e que tudo logo iria se ajeitar. Mas, na verdade, nada se ajeitava. Cada dia era pior. Os funcionários riam da minha cara, entravam e saíam sem prestar contas. E o caixa batia errado e ninguém sabia explicar o porquê. O estoque então sumia, mas eu nunca ia atrás. O meu primo, que era o gerente, fazia vista grossa. E se eu questionava, ele apenas dava os ombros e saía andando, me deixando falando sozinho. E eu sabia que ele se aproveitava da minha falta de pulso firme, sabe? Mas por alguma razão eu não conseguia confrontá-lo de verdade. Talvez por medo de desagradar a família. Talvez ainda eu não me sentisse assim pronto para aquele cargo. Mas a verdade é que enquanto eu hesitava, os negócios iam ruindo aos poucos. E sinceramente, eu odiava a sensação de estar ali, no meio de tudo, sem controle de nada. Porque a loja, que era o orgulho do meu pai, virou uma bagunça. Prateleiras desarrumadas, clientes entrando e saindo sem comprar. E os poucos clientes que voltavam reclamavam de tudo. Reclamavam do atendimento, do estoque, da falta de organização. E o pior de tudo foi quando, sem que eu percebesse, eu comecei a virar o vilão da história, porque tudo que não acontecia na loja era minha culpa. E uma vez eu ouvi o meu próprio primo dizer a um fornecedor que eu era um moleque mimado que não queria nada com nada. E por isso a loja estava daquele jeito. E eu fiquei ali parado, ouvindo aquilo sem acreditar. Olha, eu não queria preocupar a minha mãe com aqueles problemas. E então eu comecei a buscar refúgio no nosso Senhor Jesus. E como um bom católico, eu passei a frequentar uma igreja que ficava perto do meu estabelecimento. E todas as manhãs, antes de abrir a loja, eu ia até lá e me ajoelhava. Conversava com Deus, pedia sabedoria, estratégia e discernimento, porque as coisas não estavam fáceis para mim. E eu sabia que, se não fizesse algo, o sonho do meu pai iria por água abaixo. E eu não podia deixar a loja
ir à falência, não depois de tudo que ele construiu com tanto esforço. E o engraçado era que sempre que a minha mãe aparecia na loja para me dar um beijo, pronto, tudo mudava. Os funcionários começavam a trabalhar direito. O Celso, então meu primo, aparecia na minha sala toda hora para perguntar alguma coisa, dando a impressão de que todos me respeitavam, parecendo que tudo realmente era daquele jeito. E a minha mãe orgulhosa, dizia que se o meu pai tivesse vivo, com certeza estaria orgulhoso de mim, do meu comportamento, da minha responsabilidade e do compromisso que eu estava assumindo com a loja e com a família. E isso só aumentava a pressão sobre os meus ombros. E às vezes eu tinha vontade era de gritar para ela toda a verdade. Mas para não parecer fraco ou como um garoto mimado, assim como todos achavam, eu me mantinha em silêncio. E como de costume, todas as manhãs antes de ir ao trabalho, eu passava na igreja, sentava lá e ficava em silêncio. Falava com Deus e muitas vezes nem sentia vontade de sair dali, de tanta paz que aquele lugar me dava. E eu comecei a reparar que toda vez que eu entrava, um mendigo também entrava e se sentava à minha frente. E eu na minha busca silenciosa, enquanto ele não se calava. Eram sempre as mesmas palavras. Esse homem pedia a Deus um emprego desesperadamente. Era quase como um mantra, sabe? E eu não sabia se ele realmente acreditava que Deus ia ouvir ou se era só a repetição vazia de um homem que não tinha mais opções. No começo, isso me incomodava, sabe? Não era por maldade, mas por saber que ele estava ali pedindo por algo que eu mesmo, sendo o dono da loja, podia oferecer e não oferecia. E enquanto ele repetia suas palavras, algo dentro de mim começava a se questionar. Talvez no fundo eu também precisasse pedir, precisasse de alguma forma entregar a minha situação para Deus e deixar de achar que só de sentar ali era o suficiente. E comecei a achar o mendigo mais corajoso do que eu, porque ele não tinha medo de pedir, de reconhecer que precisava, enquanto eu só ficava ali, me fazendo de coitado e dizendo: Senhor, olha como eles me tratam. E sabe de uma coisa? A ousadia daquele homem me deu coragem para ser ousado também. E eu comecei a falar em voz alta: Deus, me ajuda a cuidar dos negócios da minha família. Me ajuda a honrar o nome e a história do meu pai. Me faz um homem forte, corajoso, destemido. E em uma dessas minhas falas com Deus, eu ouvi a voz do mendigo ao meu lado. E olhei de rabinho de olho, sabe? E vi que ele estava me acompanhando, concordando com tudo o que eu dizia. E ainda ouvi ele dizer: honra esse homem, Senhor, porque ele tem um emprego para me dar. E nessa hora eu parei com a minha oração. E olhei para ele, agradeci pela força, me levantei e fui embora. E fiquei pensando o dia todinho naquele homem. Sabe quando você precisa resolver uma situação e não se aquieta enquanto não resolve? Pois é, foi assim que eu fiquei. E só me aquietei no dia seguinte, quando eu fui para a igreja e conversei com aquele mendigo. Olha, eu cheguei no horário de sempre e fiquei ali sentado, esperando para ver se ele aparecia. E como passaram 10 minutos e nada dele, eu comecei
a minha oração e olha, esqueci do tempo e da hora. Foi uma experiência única onde parecia que só existia eu e Deus. E quando eu terminei e abri os olhos e me sentei no banco, o mendigo estava ao meu lado chorando. Ele chorava tanto que eu fiquei preocupado e perguntei se ele estava precisando de algo. E ele me respondeu que não estava chorando, que aquelas lágrimas eram de agradecimento e garantiu que estava apenas agradecendo a Deus pela bênção concedida. E se levantou e foi embora. E eu fui atrás. E quando ele começou a descer as escadas da igreja mais rápido do que o normal, como se tivesse com pressa de sair de lá, eu o chamei. E quando ele se virou, eu o alcancei. E perguntei se ele aceitava tomar um café comigo. E o homem aceitou. E foi então que caminhamos até uma padaria perto. E quando nos sentamos no balcão, a balconista olhou para o homem e perguntou de uma forma assim direta se ele tinha dinheiro para o café. E ele, super sem graça, claro, respondeu que não. E a moça mandou ele se levantar e sair da padaria, alegando que ele estava ocupando o lugar de quem realmente tinha dinheiro para pagar. E eu achei aquilo um absurdo e sem pensar muito falei para ela que não era assim que se tratava uma pessoa. E ela me respondeu de uma forma ríspida, dizendo que mendigo era igual a formiga. Se não tomasse cuidado, ele se multiplicava. E a gente começou a discutir e até o gerente da padaria apareceu para acalmar os ânimos. Ele, claro, se desculpou pelo ocorrido e disse que se o homem era o meu convidado, ele seria tratado como um príncipe. E naquele momento, sinceramente, eu já não tinha mais vontade de tomar café ali. Mas como não havia uma outra padaria por perto, acabamos ficando. Mas toda hora que eu olhava para a moça, eu tinha vontade era de ir embora. Enfim, assim que começamos a conversar, eu percebi que aquele homem era mais sábio do que eu imaginava. Ele sabia usar as palavras de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele sabia ouvir e quando falava parecia que estava explicando as coisas de uma maneira simples, mas que fazia muito sentido. E ele me contou que estava há 7 meses em São Paulo trabalhando, mas a fábrica onde ele trabalhava, que era pequena, faliu e o dono desapareceu. E ele ficou completamente desamparado, sem nenhum tostão, e precisou deixar o quarto onde dormia, porque não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. E como não conhecia ninguém na cidade, não teve outra opção a não ser ir para a rua, e se abrigava ali pelos corredores da igreja, onde buscava um pouco de proteção e um lugar para descansar. E o Inácio falou que o seu maior sonho era arrumar um emprego, se estabilizar e trazer a família para perto. E com lágrimas nos olhos, ele disse que a esposa não sabia da situação em que ele estava passando. E para poupá-la da dor de vê-lo naquela condição, ele havia mentido, dizendo a ela que o patrão estava com dificuldades financeiras e que os salários estavam atrasados. Olha, o Inácio não queria que a esposa soubesse da dura realidade em que ele estava vivendo. E para provar que tinha uma família, ele tirou da carteira a fotografia da esposa e dos filhos. E depois de muita conversa, eu decidi contratá-lo. Ele não tinha experiência com vendas, não entendia nada sobre o setor de construção, as tendências,
os tipos de materiais mais procurados, nem sabia quem eram os nossos concorrentes ou o que eles ofereciam. Mas, apesar de tudo isso, ele entendia de gente. O Inácio tinha uma sensibilidade incrível para lidar com as pessoas, para escutar e entender as suas necessidades. E isso valia muito mais do que qualquer conhecimento técnico. E quando eu falei para ele que ele estava sendo contratado, pense, esse homem chorou, se levantou, me abraçou de uma forma e garantiu que eu não iria me arrepender em dar aquela oportunidade para ele. Bom, o Inácio, claro, não tinha condições de ir direto para a loja, porque ele estava sujo, fedido, e eu sabia que daquele jeito não ia dar. E então, sem pensar muito, o levei para minha casa. E quando a minha mãe me viu entrando com aquele homem, ela até ficou um pouco assustada, mas não disse nada. Não me perguntou o que estava acontecendo. Cuidando das suas roseiras, estava cuidando das suas rosas, ficou. E eu sabia que ela queria perguntar, que ela queria entender, mas como ela confiava em mim, esperou o momento certo para entender tudo aquilo. E depois do banho tomado e com as minhas roupas, o Inácio parecia até uma outra pessoa. Ninguém dizia que ele vivia nas ruas. Ele tinha uma presença, sabe? Uma postura. E ao vê-lo daquele jeito, eu fiquei surpreso. Era como se a sujeira e as roupas velhas tivessem escondido quem ele era de verdade. E o mais impressionante foi quando entrei com ele na loja. Eu percebi que o meu primo e os meus parentes ficaram preocupados. Não me perguntaram nada, mas eu vi que eles ficaram desconfortáveis. E eu mostrei a loja para o Inácio. Caminhamos pelos corredores, entre as prateleiras desarrumadas e funcionários que não prestavam atenção em nada. E algo dentro de mim dizia que as coisas iam mudar. E subimos para o meu escritório. E pouco tempo depois, o Celso apareceu. E ele entrou sem bater, como sempre fazia, e parou ao ver o Inácio ao meu lado. E foi nesse momento que eu tomei a decisão e apresentei o Inácio como o meu novo secretário. Olha, eu não pedi a opinião. Não esperei aprovação, apenas disse e pronto. E ele ousadamente respondeu que já tinha família cuidando de tudo e que não precisava de estranhos no meio de nós. E pela primeira vez eu fui corajoso e afirmei que não estava pedindo a opinião dele e falei para ele sair. E o Celso? O Celso ficou calado, não discutiu. Mas eu percebi que ele não gostou e foi buzinar, no ouvido da minha mãe. O Celso tentou colocar a minha mãe contra mim, alegando que eu era um moleque responsável, que não sabia colocar ordem em casa e que não tinha habilidade para negociar e pior, estava afastando a família ao trazer estranhos para o nosso meio. Olha, ele fez questão de ressaltar que a loja, que sempre foi um orgulho para o meu pai, estava indo à falência. E a minha mãe no início ficou até balançada com as palavras dele. Ela confiava muito no Celso e sabia que ele sempre esteve envolvido nos negócios, mas ao mesmo tempo conhecia o meu caráter e o meu esforço. E no fundo, ela sabia que eu jamais faria algo que pudesse prejudicar o que o meu pai construiu. Olha, mas o Celso não desistiu fácil. Ele insistiu repetindo que eu não tinha pulso firme e que se continuasse assim, a loja iria pro buraco. E eu percebi
que ele não estava preocupado com a empresa ou com a família, mas sim com o controle de tudo. E foi nesse momento que eu decidi abrir o jogo com a minha mãe e contar tudo, absolutamente tudo. Expliquei a situação da loja, o descaso, os desvios, a falta de respeito. Contei como que o Celso e os outros parentes agiam quando ela estava e quando não estava por perto. E como eles estavam deixando o negócio do meu pai afundar. E ela até ficou em choque no começo, mas não demorou para perceber que eu estava dizendo a verdade. E ficou do meu lado e me deu carta branca para tomar as decisões que fossem necessárias. E a primeira coisa que eu fiz foi demitir todos os parasitas da família. Não me importava mais, com os laços de sangue. Quem não queria trabalhar de verdade não teria mais espaço ali. E preservei apenas os que realmente se dedicavam e estavam comprometidos com o crescimento da loja. Olha, e foi um momento difícil, mas foi necessário. Eu sabia que para honrar o legado do meu pai e fazer a empresa prosperar, eu precisava me cercar de pessoas que realmente se importavam com o negócio e não apenas com os próprios bolsos. Bom, o Inácio ficou morando por um tempo na casa dos fundos da loja e aos poucos, com o salário que recebia, conseguiu se organizar e alugou uma casa e trouxe a família para São Paulo. Ele me ajudou muito nessa fase de transição, onde eu deixei de ser um jovem inseguro para me tornar um homem mais seguro e corajoso. Foi ao lado dele que eu aprendi a me impor, a tomar as decisões sem medo e a entender que liderança não era sobre ter autoridade, mas sobre saber conduzir as pessoas certas. O Inácio virou mais do que um funcionário, virou um amigo, um conselheiro. E juntos transformamos a loja, resgatamos a sua credibilidade. E anos depois, a minha irmã Carolina se juntou a nós e a gente abriu novas filiais.